Polkadot, vale a pena? Para responder essa pergunta, a gente vai olhar mais de perto para esse projeto, que é um entre os 10 maiores criptomoedas da atualidade. Saudações, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Juan Lopes, eu faço parte do time de analistas aqui do clube e eu tô aqui com vocês para responder a pergunta: Polkadot, vale a pena? Vale a pena ter Polkadot no portfólio? Então a gente vai dar uma olhada no que é esse projeto, né, para que ele serve, dar uma olhada para que serve o token DOT, que é o token da Polkadot, e também fazer análise técnica. Eu sei que vocês gostam bastante de acompanhar o preço, né, a movimentação do preço. Então vamos colocar gráfico na tela também e ver ótimos pontos e pontos importantes para o preço da Polkadot, certo? Mas antes disso, já vai deixando o seu like para o YouTube compartilhar e distribuir ainda mais esse conteúdo. E se você gostar desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma atualização que a gente posta aqui. Então, para iniciar, eu já quero colocar na tela para os gráficos, na verdade, os números da Polkadot, para a gente ver o que é a Polkadot hoje, qual é o tamanho da Polkadot. Então, estou colocando aqui para vocês o site CoinMarketCap, já aberto no gráfico e com dados da Polkadot, certo? A gente pode ver que o token DOT já está avaliado em $20 por unidade nesse exato momento e existem em circulação 981 milhões de unidades. O token, a rede da Polkadot já acumula aí 20 bilhões de capitalização de mercado, e isso aqui faz ela ser a nona rede, o nono projeto, né, a nona criptomoeda maior da atualidade. Então ela está em nona posição aí, e eu acredito que ela vai conseguir subir nessa posição, melhorando o ranking dela conforme o desenvolver desse projeto, conforme o passar do tempo. A gente sabe que o token da Polkadot está agora nos $20, mas ele iniciou lá em 2020 por volta dos $2,70, $2,90, certo? A rede da Polkadot começou a rodar em 2020, mas o seu ICO, a sua oferta inicial de tokens, aconteceu em 2017, que é o ICO, para quem não sabe, é uma oferta inicial. Então, os desenvolvedores do projeto oferecem alguns tokens a preços menores do mercado para eles poderem se capitalizar para financiar o projeto e ajudar no desenvolvimento. Então, o ICO, você conseguiria comprar Polkadot num valor bem mais baixo do que saiu do mercado. Isso aconteceu em 2017 e 3 anos depois, a rede da Polkadot entrou em funcionamento, foi em 2020. Por mais que ela tenha saído aqui da casa dos $2, ela atingiu o seu pico de preço, né, entre abril e maio desse ano, alcançando as casas dos $48, um pouquinho acima. E isso aqui a gente já conseguiu ver a dimensão da Polkadot. Multiplicou várias vezes na questão do preço, o market cap extremamente grande para o momento atual do mercado, e em poucos meses ali ela se tornou já a top 50, né, top 20 das criptomoedas em questão de capitalização de mercado, questão de tamanho da Polkadot. Mas quem está por trás desse projeto? Quem criou a Polkadot? Há vários desenvolvedores envolvidos no projeto, mas eu acho que o nome mais marcante, né, que chama mais atenção da Polkadot, é o Gavin Wood. Quem que é esse cara? Quem que é o Gavin Wood? Ele é co-founder, ele é cofundador da rede Ethereum. Então lá na rede Ethereum tinham 3 nomes principais, tinham vários desenvolvedores, mas 3 nomes mais visados, e um deles era o Gavin Wood, que ele saiu do projeto da Ethereum e desenvolveu a Polkadot. Outro nome também saiu do projeto, desenvolveu a rede da Cardano, e outro continuou lá na rede da Ethereum. Ele foi o principal desenvolvedor, acho que é um dos principais nomes por trás da Polkadot, e é quem desenvolveu todo esse projeto do zero, certo? A Polkadot aqui também tem um token chamado DOT, é ele que a gente viu ali no site anterior, que está $20 atualmente. Mas para que serve esse token? Além de a gente fazer trade, lucrar ali com as variações, ele também tem algumas utilidades. As utilidades desse token, acho que a primeira é a governança. Você pode utilizar os tokens para conseguir votos e participar ativamente das decisões que são tomadas pela rede, pelo protocolo da Polkadot, certo? Então você consegue, se você tiver os tokens, participar das votações de mudanças que poderão acontecer na rede. Além disso, o token também serve para fazer staking. Basicamente, se você faz o hold aí dos tokens da Polkadot, você é recompensado
com mais ainda tokens para poder, como recompensa por estar rodando isso aí. Na prática, como tem que fazer? Você tem que vincular, delegar os tokens da sua Polkadot, os seus tokens DOT, para algum node da rede, e assim você fica lá em stake. Então você empresta suas criptomoedas para a rede e recebe uma recompensa por isso. E também tem a funcionalidade de bonding. A Polkadot tem uma funcionalidade chamada parachains. E para você ter acesso a essas parachains, a essa funcionalidade, você precisa dos tokens da DOT para acessar, você pagar de taxa. Então isso traz muito mais escassez ainda pro token DOT. Isso é muito interessante. Quanto mais integrações tiverem na rede da Polkadot, com certeza mais o token vai ser escasso. Mas o que são as parachains, né? Qual que é o objetivo principal da Polkadot? Esse objetivo é conectar blockchains, fazer a comunicação entre elas. Então, imagina que a rede do Bitcoin pudesse reconectar com a rede da Cardano, pudesse reconectar com a rede da Ethereum, certo? Então, poderiam haver comunicações entre as várias blockchains, e essa é a principal função da rede da Polkadot. Para exemplificar isso aqui, eu trouxe essa imagem, acho que fica bem mais fácil de entender, e a gente pode exemplificar e relacionar a parachain A com a rede da Ethereum, por exemplo, parachain B com a rede da Solana, e a gente pode ver que aqui abaixo tem a rede da Polkadot e da Kusama. Elas têm uma relação, a Polkadot e a Kusama, entre elas, eu vou explicar já já, mas ela conecta essas redes e permite que essas redes tenham uma comunicação com a rede da Polkadot, comunicação entre si, e os seus aplicativos, usuários ou liquidez também consigam ter comunicação entre eles. Então vou dar um exemplo mais prático. Digamos aqui que a rede da Polkadot esteja conectada à rede da Ethereum, a rede da Polkadot, exatamente. A rede da Ethereum, que seria a parachain A, estaria conectada com a rede da Polkadot. A rede da Solana estaria conectada também com a rede da Polkadot. Consequentemente, essas duas redes conseguiriam se comunicar entre si, e também os aplicativos que estão relacionados a essas redes também conseguiriam ter uma comunicação. Então, a mesma coisa que a Uniswap teria uma comunicação ali com a Orca, que são dois Automated Market Makers, um de cada rede, e também provedores de liquidez. Então, é a mesma coisa que todos os protocolos ali e aplicativos descentralizados conseguissem ter uma comunicação, e as blockchains também conseguissem comunicar uma com a outra a partir dessa integração com a rede da Polkadot. Isso aí é um avanço extremamente importante para a infraestrutura do mercado DeFi, e eu já adianto aqui que isso garante aquele sim para realmente a Polkadot vale a pena. Isso aqui é muito interessante para a evolução do mercado DeFi, ter melhorias na infraestrutura é extremamente essencial. Por quê? Eu vou dar o exemplo da Chainlink. Eu acho que bastante gente já conhece essa criptomoeda, e se você ainda não sabe qual é o principal objetivo dela, é trazer informações do mundo real para dentro da blockchain. Então isso aí a gente consegue ver uma integração com criptomoedas, com as redes da blockchain, com o mundo real, e quanto isso fica mais perto, quando há mais possibilidades e mais funcionalidades disponíveis para fazer essa integração do mundo real com aplicações que a gente já utiliza hoje com blockchain, mais esse mundo de criptomoedas, o mundo com essa tecnologia nova, nova entre aspas, né, de blockchain, consegue integrações com o mundo real, mas isso aí avança, consegue se desenvolver e traz novas funcionalidades e melhorias porque a gente já tem hoje, certo? Então, a Polkadot é um excelente projeto, traz aí essa melhoria de infraestrutura e, cara, eu tenho Polkadot no meu portfólio e eu realmente acho que o Polkadot vale muito a pena e tem um futuro muito promissor. E como que a gente pode ver realmente se a Polkadot vai ter sucesso no seu projeto? Lembrando que ainda não há essas parachains na rede da Polkadot. E eu falei aqui também sobre a Kusama. As duas têm uma relação, e qual é a relação entre elas? A Kusama, ela é utilizada como uma rede de testes, basicamente, da Polkadot. Então, tudo antes de ir para a Polkadot, eles testam na rede da Kusama, vê se vai dar certo, e depois implementam na rede da Polkadot. Mais ou menos assim como funciona. É como se ela ficasse no retrovisor ali da Kusama. Se ela tomar um caminho interessante que seja bom para a rede da Polkadot, a Polkadot implementa a decisão. Caso a Kusama esteja tomando um caminho não tão interessante que possa prejudicar a rede, a Polkadot para ali e não segue por esse caminho. Mais ou menos essa relação que as duas têm, certo? Então, eu acho que respondendo já essa pergunta, a Polkadot é extremamente interessante e, na minha opinião, deve sim ser considerada estar no seu portfólio.
Mas a gente vê essa decisão, essa resposta para essa pergunta no médio e longo prazo, conforme a rede for se desenvolvendo e houver ainda mais integrações na rede da Polkadot, certo? O que a gente pode ver para o curto prazo? Ver a movimentação do preço. O que está acontecendo hoje no preço da DOT? Eu estou aqui já no gráfico diário, certo? E então significa que cada barrinha desse aqui do gráfico equivale à negociação de 24 horas do token DOT. Eu estou utilizando também aqui base de dados da corretora Binance e usando a escala logarítmica para fazer essa análise. Então, a gente está medindo aqui a variação do preço em porcentagem e não em valor financeiro, certo? O preço da DOT acabou aqui, depois da listagem na Binance, andou durante muito tempo de lado, tendo uma acumulação aqui no seu preço, tendo até uma formação gráfica, e depois do rompimento dessa formação, o preço saiu lá dos 5 dólares e teve uma valorização imensa em poucos dias ali, né? Nem 2 meses, de mais de 600%, que foi quando, na época que ela lateralizou, alcançou ali seu topo histórico, um pouquinho acima dos 48 dólares, e depois de ter alcançado esse topo histórico, caiu demais, olha, mais de 70%, quase 80% de queda no preço da Polkadot, acabou fazendo uma formação gráfica aqui de cunha, que são quando o preço fica entre duas linhas, como estão aqui, e depois de ter rompido essa cunha, o preço da Polkadot vem valorizando demais mesmo. Quando houve o rompimento dessa formação gráfica, o preço da DOT estava em 13 dólares, e agora, depois de ter valorizado mais de 50%, está tocando aí nos 20 dólares. O que a gente pode ver para o preço da DOT? Vai continuar subindo? Não vai? Quais são as próximas regiões aí de resistência do gráfico, onde o preço tem dificuldade de ultrapassar? E se eu tivesse agora comprado na DOT, onde eu poderia colocar um stop, pensando em trades para o curto prazo? Vamos lá responder todas essas perguntas. Eu acho que para antes procurar regiões do gráfico em que o preço da DOT tem dificuldade de ultrapassar, a gente poderia também procurar agora os alvos dessa alta, certo? Então eu vou traçar aqui com a ferramenta de retração de Fibonacci os alvos que podem ser interessantes para essa alta. A gente tem aqui 3 alvos, certo? O primeiro aqui em 22 dólares, o segundo em 27 dólares e o terceiro em 37. Porém, esses alvos, esses números serão influenciados pelas regiões de suporte e resistência, certo? Então, o que eu posso ver e atualizar a questão dos valores? Eu estou vendo aqui, ó, depois que eu projetei os alvos, que esses alvos estão acima de regiões de resistência, regiões importantes para o gráfico da DOT. Então, eu vou abaixar um pouquinho esses alvos aqui e eu colocaria um alvo em 25 dólares, certo? Para o preço da DOT. Outro alvo aqui nos 22 dólares, 21 dólares. E o outro alvo eu poderia até deixar aqui, aumentar um pouquinho ele, porque ele ainda está abaixo de uma região de suporte. Então seria aqui nos 36, 37 dólares. Seriam esses 3 alvos para essa alta da DOT. Mas vamos lá. É regra ele atingir esses 3 alvos? Negativo. Esses aqui são 3 alvos eu projetando em relação ao movimento anterior e tendo algumas regiões do gráfico que são pontos interessantes para os vendedores ali colocarem as suas ordens e podem ter uma possível correção quando chegar nesses níveis de preço, certo? Além disso, a gente também está passando por um momento agora muito complicado, por mais que o preço do Bitcoin já tenha passado os 42 e hoje inclusive passou os 43 mil dólares, ele ainda não confirmou esse rompimento. Então a gente precisa esperar uma confirmação de rompimento do Bitcoin, para assim ele conseguir deixar o preço das altcoins e da DOT principalmente se desenvolver de uma maneira melhor e mais livre, certo? O Bitcoin confirmando esse rompimento, ele sai de uma lateralização que a gente está há mais de 2 meses já. Então ele estava segurando muitas criptomoedas, a DOT é uma delas. Então, conforme o Bitcoin sai dessa lateralização, o preço da DOT também pode se desenvolver muito mais facilmente. Então, eu já respondi aqui alguns alvos que podem ter no preço da DOT agora, onde eu posso estar realizando lucros, mas onde eu deixaria um stop. Digamos que eu estou aqui agora em um trade na DOT, mas eu não sei onde colocar meu stop, eu tenho medo do mercado voltar e cair tudo, certo? Vou colocar até aqui, ó. Digamos que agora o mercado está subindo e acabe caindo e eu fiquei de fora, não realizei lucro, não coloquei stop. Onde eu posso posicionar o meu stop loss? A ordem de venda que vai me tirar da operação caso o preço da DOT acabe caindo demais. Eu colocaria um stop loss
aqui nos 16 dólares e 60 centavos. Seria um excelente stop loss. Foi o último fundo que o preço fez. E é exatamente na região de rompimento dessa última formação que aconteceu aqui, desse último maior fundo nos 10 dólares, certo? Então, eu posiciono meu stop loss aqui, já tenho os alvos dessa alta e já estou atualizado em relação ao preço da Polkadot, certo? Se vocês ficarem com dúvida em relação a esse projeto, querem mais informações ou não conseguiu entender alguma coisa que eu expliquei aqui, deixe nos comentários ou não deixe de ir lá também no nosso grupo do Telegram. Não só eu, mas outros analistas estão por lá, Lucas Cordeiro, Léo Gravina, para responder perguntas gerais, não só sobre o Polkadot, sobre transferências, wallet, segurança, corretoras. Então a gente está lá à disposição de vocês, certo? Se vocês ainda não seguem a gente nas redes sociais, é só procurar pelo @Clube Cripto. Pode seguir no Facebook, Instagram e Twitter, estamos por lá, certo? E vou deixar aqui com vocês também, na descrição, os links para os nossos serviços do Clube Cripto. Se você tiver qualquer dúvida, pode chamar a gente lá no grupo do Telegram também, que é o @Clube Cripto, que a gente tira todas as dúvidas de vocês, certo? Eu agradeço muito demais mesmo por terem assistido esse vídeo, acompanhado até aqui. Eu espero vocês até a próxima. Fui!